Você já ouviu alguém dizer que existe um momento em que o dinheiro começa a trabalhar sozinho? Isso não é mágica e nem promessa de enriquecimento rápido. É o efeito dos juros compostos. Eles são considerados uma das ferramentas mais poderosas dos investimentos de longo prazo. Neste vídeo, você vai entender como esse mecanismo funciona e por que ele pode transformar pequenas quantias em um patrimônio significativo ao longo dos anos. Imagine plantar uma árvore. Nos primeiros anos, ela cresce lentamente, quase sem mudanças visíveis. Mas com o passar do tempo, suas raízes ficam mais fortes e seu crescimento acelera. Os juros compostos funcionam da mesma forma. No início, os resultados parecem pequenos, porém cada rendimento passa a gerar novos rendimentos, criando um crescimento cada vez maior. Muitas pessoas acreditam que precisam começar investindo milhares de reais. Na verdade, o mais importante é criar o hábito de investir regularmente. Um pequeno valor aplicado todos os meses pode crescer muito ao longo dos anos, quando combinado com disciplina, tempo e o poder dos juros compostos. A diferença entre juros simples e juros compostos é enorme. Nos juros simples, você recebe rendimento apenas sobre o valor inicial investido. Nos juros compostos, você recebe rendimento sobre o valor investido e também sobre todos os rendimentos acumulados anteriormente. É isso que faz o patrimônio acelerar com o passar do tempo. A base dos juros compostos pode ser representada por uma fórmula que mostra que o valor futuro depende do capital inicial, da taxa de rendimento e principalmente do tempo. Mesmo sem fazer contas, basta entender que o tempo potencializa o crescimento. Quanto mais anos o dinheiro permanecer investido, maior tende a ser o efeito da capitalização. O tempo é o ingrediente mais importante dos juros compostos. Muitas pessoas procuram o investimento perfeito, mas esquecem que investir cedo costuma fazer muito mais diferença do que buscar a maior rentabilidade possível. Começar cedo significa dar mais oportunidades para que os rendimentos trabalhem sobre eles mesmos. Nos primeiros meses, pode parecer que nada está acontecendo. Essa é justamente a fase em que muitas pessoas desistem. Os resultados iniciais normalmente são discretos, porque a maior parte do patrimônio ainda depende dos seus aportes. Porém, essa realidade muda conforme o patrimônio cresce e os rendimentos passam a ganhar força. Chega um momento em que os rendimentos mensais começam a representar uma parcela significativa do crescimento da carteira. Nesse ponto, o dinheiro passa a gerar resultados cada vez maiores sem que você precise aumentar seus aportes na mesma proporção. É por isso que muitos investidores dizem que o dinheiro começa a trabalhar sozinho. Os aportes continuam sendo fundamentais. Mesmo quando os juros compostos começam a agir com mais intensidade, investir regularmente acelera ainda mais o crescimento. A combinação entre novos aportes e reinvestimento dos rendimentos produz resultados muito mais consistentes ao longo do tempo. Outro fator importante é o reinvestimento. Sempre que possível, utilizar os rendimentos para comprar novos ativos aumenta a quantidade de patrimônio trabalhando para você. Assim, cada novo investimento também passa a gerar novos rendimentos futuramente, fortalecendo o efeito da chamada bola de neve financeira. Os juros compostos não fazem milagres da noite para o dia. Eles exigem paciência e constância. Quem troca de estratégia o tempo todo ou retira dinheiro frequentemente pode reduzir bastante o efeito do crescimento acumulado. A disciplina costuma ser muito mais importante do que tentar encontrar ganhos rápidos. Muitas pessoas procuram investimentos com retornos extraordinários, mas esquecem que correr riscos excessivos pode trazer grandes perdas. Além disso, a inflação reduz o poder de compra do dinheiro parado. Por isso, é importante buscar investimentos que tenham potencial para preservar ou aumentar o valor real do patrimônio. Controlar os gastos também faz parte da construção dos juros compostos. Quanto maior for sua capacidade de economizar, maior poderá ser o valor investido todos os meses. Pequenas mudanças no orçamento podem representar milhares de reais acumulados após muitos anos de disciplina. Imagine duas pessoas. Ambas investem exatamente o mesmo valor todos os meses, mas uma começa 10 anos antes da outra. Mesmo investindo quantias iguais, quem começou primeiro costuma terminar com um patrimônio significativamente maior. Isso acontece porque o tempo permite que os rendimentos trabalhem sobre os próprios rendimentos por muito mais tempo. Cada ano perdido representa menos oportunidades para que os juros compostos atuem. Por isso, começar hoje costuma ser melhor do que esperar o momento perfeito.
Outra vantagem desse processo é que acompanhar o patrimônio crescendo aumenta a motivação para continuar investindo e fortalece a disciplina financeira. Investir também significa aceitar que existirão períodos de oscilações. Em alguns momentos, o patrimônio poderá crescer menos ou até diminuir temporariamente. Manter uma estratégia adequada ao seu perfil e diversificar os investimentos entre diferentes ativos ajuda a reduzir riscos e tornar a carteira mais equilibrada. Os juros compostos funcionam melhor quando combinados com organização financeira. Ter uma reserva de emergência evita que você precise retirar investimentos em momentos inesperados. Além disso, hoje é possível automatizar aplicações mensais, criando o hábito de investir antes mesmo de gastar e fortalecendo a construção do patrimônio. Lembre-se de que investir envolve riscos e não existem garantias de rentabilidade futura. Antes de aplicar seu dinheiro, procure entender como cada investimento funciona e escolha alternativas compatíveis com seus objetivos. Os juros compostos dependem principalmente de tempo, disciplina, reinvestimento e constância. Quanto mais cedo você começar, maiores tendem a ser as oportunidades para que seu patrimônio cresça ao longo dos anos. O momento em que o dinheiro começa a trabalhar sozinho não acontece de um dia para o outro. Ele é construído com pequenas decisões repetidas durante muitos anos. Comece hoje.